Você é uma pessoa que tem boas ideias, você tem ali os seus projetos e você fala que vai começar a gravar vídeo aqui pro YouTube, fazer vídeos pro TikTok. Só que aí, cara, você não começa porque você tem vergonha, você tem medo do julgamento das pessoas, seus amigos, seus parentes, seus familiares. Você fica pensando o que eles vão achar e no fundo você sabe que se você começar, você vai dar certo. Pode ser um mês, pode ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, 2 anos. Você sabe, cara, que você vai dar certo, porque as suas ideias são muito boas. Só que esse medo tá te travando, tá travando você. Você não consegue dar um passo, porque você fica pensando demais nos outros. Essa vergonha aí, meu amigo, tem que sair. Essa timidez tem que sair, porque isso não é coisa de Deus. Às vezes, né, pra pessoa que é tímida, que tem vergonha, ela até acha que é algo normal, né, que é a pessoa mesmo, que é o jeito dela. De fato, né, tem umas pessoas mais extrovertidas e outras mais tímidas. Só que quando você chega nesse ponto de você ficar travado em algo assim que ia mudar a sua vida e você não começa por cada vergonha, você pode saber, cara, que isso aí não é de Deus, é uma coisa que tá atrapalhando você, tá puxando você para trás. Eu era um cara assim, né? Claro, hoje eu não sou nenhum coach, não sou nenhum expert, nenhum palestrante, nem nada do tipo. Mas quando eu comecei a criar conteúdo aqui para a internet, eu pensava muito dessa forma. Ficava pensando, principalmente os meus amigos, né? Os amigos conhecidos, parentes, familiares, eu ficava pensando se eles vissem o meu vídeo, né? O que eles iriam achar, né? Eu ficava com esse medo aí. Até um tempo aí atrás eu tinha esse medo ainda. Só que com o tempo, cara, quando eu entendi que eu não preciso me preocupar com isso, eu não ligo mais para isso, simplesmente não ligo mais para isso. Não tô nem aí, porque na maioria das vezes essas pessoas, né, que vão criticar você, elas fazem isso porque elas queriam ter a sua coragem e elas não têm. Então assim, para elas se sentirem bem de alguma forma, elas vão te zoar, vão te sacanear, mas no fundo, elas queriam ter a sua coragem. Então começa os seus projetos logo. Às vezes você pensou em começar e ficou falando para muitas pessoas. Esse é um erro também, né? Você tá querendo começar alguma coisa e ficar falando para outras pessoas, tá? Porque além das energias negativas que vai vir, porque quando você fala para alguém que você vai começar ali um projeto, às vezes aquela pessoa ela não tem a mesma visão que você. Pode até assim ser uma pessoa que torça por você, entendeu? A pessoa torce por você, quer ver o seu sucesso, mas aí por alguma razão ela vai meio que falar que não é para você, que para você tomar cuidado, que pode ser golpe, você pode se decepcionar e às vezes é até pro seu próprio bem, mas só que aquela pessoa ela não tem a mesma visão que você, entendeu? As pessoas elas não são obrigadas a concordar com o que você concorda, tá? Quando você tem uma visão ali, só você consegue ver, mas talvez outras pessoas elas não vão enxergar da mesma forma, não vão ver ali a mesma oportunidade. Porque geralmente as pessoas elas acreditam quando você fala ali para elas, né, do seu plano, do seu projeto, quando você mostra resultado, aí as pessoas tendem a acreditar. Só que no início você não vai ter resultado, entendeu? Então, basicamente, ninguém vai acreditar em você. Mas, porém, tem outras pessoas, né, pelo outro lado, pessoas que têm inveja mesmo, tá? Pessoas que têm inveja e talvez elas até achem que você vai conseguir e para você não conseguir, elas vão te desanimar. Por isso você não deve contar para ninguém. Comece seus projetos, comece em silêncio. E uma hora ou outra, você deixe que os seus resultados falem por você. Esse dia eu estava lendo aqui uma matéria lá da gringa, né, lá dos Estados Unidos, que eles fizeram vários estudos sobre o cérebro humano. E teve uma pesquisa lá que eles revelaram que quando você tem um projeto, que você pega esse projeto que você não iniciou e você conta para outra pessoa, o seu cérebro, ele vai ter aquela sensação de que você já realizou aquilo, só pelo fato de você ter contado para outra pessoa. O seu cérebro, ele pensa que você já fez, você já conseguiu realizar. Então, automaticamente você vai ter menos energias, vai ter menos desempenho, sabe, naquele projeto, porque o seu cérebro acha que você já conseguiu. Então, não conta para ninguém, cara. Comece em silêncio. Eu não sei quais são os seus projetos. Talvez seja aquele canal aqui no YouTube mesmo que você sempre quis começar, né? Eu não sei o que está impedindo você começar hoje. Será que é falta de celular? Será que é falta de uma luz? Falta de um cenário? Não sei. Será que é só vergonha mesmo? É vergonha dos outros verem? É o medo do julgamento? Então essa é uma pergunta que você deve questionar, tá? Você mesmo deve questionar isso aí
e responder para você mesmo. Porque todo mundo que ficou rico, esses caras, eles não fizeram o que todo mundo estava fazendo ali no momento. Você pode ver aí, você pode pesquisar. Todo mundo, todo cara, esses caras aí de sucesso que ficaram ricos, o que as pessoas estavam fazendo ali no momento, eles foram fazer o contrário, né? Eles foram ali contra o efeito manada. Porque se você vai no efeito manada, você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Então você não vai ter resultado, você não vai ficar rico. Porque você tem que ir contra o sistema, contra o efeito manada. Você pega aí o Steve, se eu não me engano é Steve Jobs, né? É Steve Jobs, acho que é isso mesmo. Que foi o dono da Apple, né? Porra, a Apple. Quem é que não conhece a Apple hoje em dia? iPhone, MacBook, né? A Apple, a maçãzinha. O cara começou na sua garagem. Ele começou tudo ali, na garagem. E na época, muitas pessoas não acreditavam nele. Falavam que ele estava maluco, que ele estava ficando doido. E simplesmente o cara não deu ouvido para essas pessoas aí. Ele insistiu ali porque ele tinha a visão dele. E ele saberia que se ele não desistisse, ele chegaria lá. E chegou, porque ele não desistiu, entendeu? Formou ali a equipe dele, né? Teve pessoas que ficaram com ele, acreditaram na visão dele, né? E no final das contas deu certo, cara. Foi fácil? Não foi fácil. Ele persistiu. Teve que persistir ali. Teve o processo dele, né? Porque acredito que todo mundo tem o seu processo, tem a sua caminhada. Uns vão conseguir em menos tempo. Sei lá, você pode criar um canal hoje aqui no YouTube. Tem cara aí que um mês de canal ele consegue bombar, consegue viralizar um vídeo. Tem outro cara que vai levar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Esse canal aqui eu criei, eu comecei a postar 5 meses atrás. Tava com 0 inscrito. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, nós estamos com 195 inscritos. E eu agradeço, né? E eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês aí que chegaram aqui no canal, né? Que se inscreveu, se vocês chegaram, porque de alguma forma vocês gostaram do conteúdo. Muito obrigado, seja bem-vindo ao canal. É um prazer ter você por aqui, né? E se por acaso você está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito, se você gostar do vídeo, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, que isso vai ajudar muito. Que a nossa meta, inclusive, é bater 500 inscritos até o final do ano. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é 23 de agosto. Então, se você se identificar de alguma forma com esse canal, com esse vídeo, né, você pode deixar o seu like e se inscrever, que afinal de contas é de graça e você não paga nada e vai ajudar muito aqui, beleza? Então não adianta, cara. Para você viver o extraordinário da vida, você precisa fazer o que todo mundo não quer fazer, né? Você tem que ir contra o que todo mundo está fazendo. Tem que se expor um pouco. Vai passar vergonha? Que seja. Mas você sabe que depois você vai colher. Eu vi um vídeo aqui, o cara falando a seguinte frase, e eu guardei isso aqui, ó, na minha cabeça. E eu concordei muito com isso. Eu acredito que você também vai concordar. Que ele falou assim, é melhor você passar vergonha e lá na frente você conseguir alcançar os seus objetivos, seus projetos, né, realizados, do que lá na frente você se arrepender, entendeu? Se arrepender de não ter conseguido nada, né, só para não passar vergonha, né? Então é melhor você passar vergonha e conseguir do que lá na frente você se arrepender de não ter pelo menos tentado. Então, cara, eu volto a falar. Se você quer começar, começa. Independente do que você vai começar, se é gravar vídeo aqui pro YouTube, se é gravar pro TikTok, pro Instagram, que seja, apenas comece. E manter ali uma constância, né? Porque hoje em dia tem inúmeras possibilidades de negócios que podem dar certo. Só que por ter essas várias possibilidades, tem pessoas que começam aqui um projeto e aí elas não acabam esse projeto. São projetos inacabados. Começa ali, aí não dá certo, porque as pessoas querem algo imediato, querem algo da noite para o dia. Só que não é assim. Você precisa começar a se dedicar. E todo mundo, você tem que entender que todo mundo tem o seu processo. Você precisa viver o seu processo, tá? E uma hora ou outra você vai chegar, cara. Às vezes você estava até quase chegando lá, mas você desiste. E aí começa outra coisa. Começa a fazer outro negócio. Aí é a mesma coisa. Começou aquele outro negócio, vai, desiste, passa para outra coisa. E aí você nunca consegue chegar a lugar nenhum. Porque você tem inúmeras possibilidades, mas você não tem uma meta clara, né? Um objetivo claro para alcançar. Então, estabelecer metas para serem alcançadas, eu acho que isso aí é muito importante. E bom, rapaziada, no mais é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu quis passar essa visão aqui para vocês. Se você tem um projeto aí, tem um sonho, tem uma meta para alcançar, comece hoje.
e não deixe que o medo te paralise, beleza? Deixa aqui nos comentários qual é o seu maior medo aí, qual é o seu projeto que você deseja começar e você tem medo. Só para me ter uma ideia aqui, tá? E eu respondo todos os comentários, né? Quem acompanha que sabe que eu sempre respondo. E é isso aí, cara. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se tem alguma ideia aí para mim tá melhorando aqui os conteúdos, pode deixar aqui nos comentários também que eu vou estar melhorando, beleza? Forte abraço, tamo junto, fica com Deus. Até o próximo vídeo.